médico José Maria Constant é o nosso primeiro entrevistado. Ele vai nos falar a respeito do coronavírus e os efeitos da presença do vírus aqui no Brasil e aqui em Alagoas. Doutor José Maria, muito obrigado pela presença aqui em Conjuntura. É justificável toda essa celeuma, toda essa expectativa em torno do coronavírus? Claro, bom dia. Antes de mais nada, quero agradecer, inclusive, a oportunidade de falar a respeito desse assunto que está preocupando tanto e, de certa forma, preocupando, né? Olha, há motivo para cuidado, afinal de contas, deve-se ter cuidado com qualquer doença que possa aportar no nosso meio. O que não há motivo é para clima de pânico ou achar que vai acontecer uma tragédia, porque nós sabemos que não vai. Sabemos com experiência de situações anteriores. Por exemplo, a infecção pelo coronavírus é extremamente parecida com a infecção pelo vírus da gripe. E não nos aconteceu nenhuma tragédia quando a chamada gripe suína chegou aqui há 6 anos atrás. Então, nós temos a tranquilidade de saber que nós podemos enfrentar esse vírus que já chegou, né? Nós temos 2 casos confirmados aqui em São Paulo, só que chegou através de pessoas que contraíram lá na Europa. Ele não está circulando ainda, como se diz na linguagem médica. Como distinguir esse vírus, o coronavírus, de outros vírus? É impossível. Clinicamente é totalmente impossível. Porque existem um sem número de vírus, não só ele. Existe, por exemplo, adenovírus, vírus sincicial, vírus Coxsackie, vírus Eco, metapneumovírus, coronavírus, vírus da influenza, que é gripe, que tem o mesmo comportamento, pode ter o mesmo comportamento clínico, ou seja, determinar a infecção respiratória, leve ou grave. Então, clinicamente é impossível. No momento, para se pensar em coronavírus, no momento, é preciso haver um vínculo epidemiológico, ou seja, alguém que apresenta uma doença respiratória e que veio recentemente de todos esses países que estão, aí esse sim, com o vírus circulando. Europa, países do Oriente Médio, China, Japão, Coreia, etc. E como se prevenir? Qual a melhor maneira? A única maneira... Bom, não existe... A grande prevenção seria uma vacina. Como existe, por exemplo, a vacina da gripe existe, por sinal a vacinação vai ser antecipada agora, né? O Ministério da Saúde tomou essa atitude sábia de antecipar. Não existe vacina contra a infecção pelo coronavírus. Então, o que se tem que fazer é o seguinte, é saber que a doença existe, que a doença vai chegar com certeza, e na medida em que as pessoas adoecerem, apresentarem um quadro respiratório leve ou grave, bom, leve, esperamos que seja leve, procurar imediatamente a unidade básica de saúde, ou seja, o posto de saúde mais próximo ou o serviço particular, no caso das pessoas que têm seus planos de saúde. Então, basicamente seria isso. E adotar medidas de higiene que não servem só para a época de coronavírus, não, para qualquer época. É ter cuidado, lavar as mãos, inclusive, se for preciso, água e sabão, mas se não for preciso, álcool, gel, vinagre não. Eu quero aproveitar a ocasião para falar sobre uma figura que apareceu nas redes sociais, aí se dizendo químico, com experiência, etc. Aquilo é uma balela, aquele camarada... Se ele queria aparecer, realmente apareceu, mas não, o que ele disse não tem consistência. Inclusive, o Conselho Regional de Química desmentiu tudo aquilo que ele disse. Então, são medidas de higiene com água, sabão, álcool gel, etc. E quais são, doutor José Maria, as pessoas mais vulneráveis? Bom, nessas situações, nós pensamos sempre que as pessoas mais vulneráveis são aquelas que estão nos polos, ou seja, crianças e velhos. Nesse surto de coronavírus na China, por exemplo, as crianças sofreram muito pouco. O que nós temos é o seguinte, a mortalidade maior entre pessoas idosas, velhas, e pessoas idosas que têm as chamadas comorbidades, ou seja, outras doenças de base que já existiam. Então, são pessoas que têm doença respiratória crônica, doença renal, doença cardíaca. Os transplantados são pessoas muito suscetíveis, então essa é a faixa mais suscetível, inclusive onde a mortalidade tem sido maior. Não só com infecção por coronavírus, como no vírus da gripe, a mesma coisa. O uso da máscara é exagero? Na situação que nós estamos atualmente, aqui no Brasil, usar não há necessidade. A máscara estaria preconizada aqui no Brasil atualmente para pessoas da área de saúde que tenham que lidar com alguém que veio infectado.
Então, por exemplo, alguém que chega, vamos supor aqui em Maceió, que veio de uma área onde o vírus está circulando, essa pessoa desembarca lá no aeroporto com sintoma respiratório e é levada a um consultório ou a uma unidade, por exemplo, de referência como o Hospital Evoalto, então os profissionais de saúde têm que usar. E não é aquela máscarazinha cirúrgica, não, é a chamada EPI 95, aquela que parece, comparando mal, um focinho de porco, né? Aquela máscara que tem uma proteção infinitamente maior. Mas atualmente, usar máscara indiscriminadamente é absolutamente desnecessário, não tem indicação nenhuma. Me diga, vamos lembrar do surto ou da epidemia, como queira, da pandemia, da gripe chamada gripe suína. Nós vimos, por acaso, pessoas mascaradas aqui na rua, no shopping, nos teatros, no cinema? Não. E nós sobrevivemos. Então, um amigo me fez uma pergunta, eu sou transplantado. O que é que eu tenho que fazer agora em face do coronavírus? Isso o mesmo que você fez quando chegou a gripe e você sobreviveu, você está vivo. Então, não há motivo para pânico, não. Quais são as possibilidades de alguém que mora, por exemplo, aqui em Maceió, aqui em Alagoas, não veio do exterior, não teve contato com ninguém do exterior e desses países onde tem maior ocorrência do coronavírus e essa pessoa daqui de Alagoas vier contrair esse vírus? Olha, no momento é impossível, no momento, porque nós não temos a chamada transmissão sustentada, ou seja, de uma pessoa para outra. Vai ser possível, sim, na medida em que o vírus se expandir, porque certamente ele vai se expandir. Na medida em que ele se expandir, aí sim, uma pessoa que não teve contato com ninguém lá do exterior vai contrair com alguém daqui mesmo. Ainda mais se a gente considerar o seguinte, que nesse surto de coronavírus, nessa epidemia de infecção por coronavírus que está acontecendo na China, o que se observou é o seguinte, é que muitas pessoas são infectadas, muitas, vamos supor, 100 pessoas são infectadas. Então, só um pequeno contingente apresenta sintomas. Tem muita gente que é infectada e não apresenta sintomas. Outros que apresentam sintomas leves, como se fosse um resfriado, tosse, uma dorzinha no corpo, coriza, espirro. No entanto, vejam bem, nessa epidemia de infecção pelo coronavírus, nessa atual, ao que tudo indica, não só os doentes graves transmitem, aqueles que não têm sintomas também têm potencialidade para transmitir. Então, aí sim, na medida em que o vírus começar a circular, uma pessoa que não saiu daqui de Maceió pode contrair a doença, como se contraiu a gripe, a H1N1, há 6 anos atrás. Há quem diga que o coronavírus não se adequa a altas temperaturas. Procede isso? Não, eu não acredito nisso. Da mesma forma que eu sempre estou fazendo a relação, a comparação com o vírus da influenza, não. Naturalmente, ele não vai ter, digamos assim, usemos a expressão, a folga que ele tem em clima frio, lógico. A temperatura, de certa forma, influi a radiação ultravioleta, que é muito mais intensa e tal, vai certamente matá-lo. Mas, veja bem, ele vai influenciar sobre a sobrevida desse vírus, ele fora do organismo humano. Então, por exemplo, na hora em que alguém espirra, esse vírus cai no chão, logicamente ele não vai se dar bem com essa temperatura que nós temos aqui. O que existe com relação à doença respiratória e clima, não é bem uma maior ou menor resistência do vírus no clima frio. Espero que quem esteja nos ouvindo e vendo entendam aquilo que eu estou dizendo. A questão é o seguinte, se o vírus sai fora do organismo humano, ele morre, de qualquer maneira ele vai morrer, seja aqui, seja no clima frio. Aqui mais rapidamente, por causa do clima. Agora, o que acontece com doença respiratória e clima é o seguinte, é que nos países frios as pessoas ficam em ambientes fechados. Isso facilita a transmissão. O detalhe é esse. Nós fazemos sempre uma comparação com o que aconteceu aqui nos anos 70, quando tivemos a epidemia de meningite meningocócica. Lá em São Paulo, quando a temperatura caía, o número de casos aumentava. As pessoas ficaram mais juntas. Exato, as pessoas se fecham mais, ficam mais em ambientes fechados, transmitem com mais facilidade. A questão básica é essa. Aqui nós vivemos mais livremente e temos que ver se não morremos sufocados dentro de ambientes fechados com esse calor terrível que a gente está vivendo. Em termos de índice de taxa de mortalidade, o coronavírus com o coronavírus é maior ou menor? Muito menor. Veja bem, se a gente fizer uma comparação com o número de mortes que aconteceram de fim de novembro de 2019 até ontem,
nós vimos o seguinte, que morreram de infecção por coronavírus em torno, no mundo, não só na China, em torno de 3.200 pessoas. 3.200. Nesse mesmo período, a gripe matou 38 mil. Tá? E mais, o coronavírus não é a primeira vez que ele acontece, não. Aconteceu inúmeras vezes. Agora tem 3 acometimentos importantes. O primeiro em 2002, na China, com a mortalidade de 10%. O segundo, na Arábia Saudita, com a mortalidade de 40%. Terrível. Esse agora está em torno de 3,4%. As providências do governo brasileiro, no seu entender, têm sido corretas em relação ao coronavírus? Nós temos um ministro da Saúde, é um técnico, ele é muito assim, bem posicionado. E na medida das nossas possibilidades, nossos recursos, as medidas estão sendo tomadas corretamente, não só em nível federal, como em nível estadual também, e municipal. Logicamente, nós temos deficiência. Nós sabemos, por exemplo, que o hospital de referência, que é o Elvo Alto, tem deficiência. Inclusive, o Ministério Público Estadual evidenciou bem essas deficiências para que elas sejam sanadas, né? Então, dentro das nossas possibilidades, nossas limitações, eu considero que, principalmente, o Ministério da Saúde tem tido uma atitude muito correta. Ok. Nosso muito obrigado ao médico José Maria Constant pelos seus esclarecimentos aqui a respeito do coronavírus. Vamos agora ao intervalo, a gente volta já já, conversando com Ricardo Nazário, presidente do Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas.